Oi, Gravando, sim. gravando. Pessoal, estamos aqui em mais um Kiro Zoom. Hoje com um convidado muito querido, Léo Martins, veio falar de Enneagrama, o Jorge Arantes, quiropraxista, vai ser o mediador. Espera aí, turma, vamos desligar o áudio. Tem alguém aí? Isso aqui vai aos poucos. Jorge Arantes, quiropraxista, que conheceu o Enneagrama e mudou a vida dele, assim como eu conheci o Enneagrama e mudou a minha vida, uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Então, começamos mais um Kiro Zoom. Eu peço que todo mundo deixe no mudo. Quando for fazer pergunta, pode abrir vídeo, pode falar no chat. Vamos passar todas as informações aqui, o chat fica rolando. Eu queria pedir, Jorge, para você começar, se apresentar um pouco, depois o Léo se apresenta. E bora, Enneagrama, bem-vindos. Vamos lá. Obrigado, viu, Serena? Valeu. Bom, Leonardo, todo mundo que está assistindo aí, eu sou o Jorge Arantes, né? Acho que os quilos, a maioria acaba me conhecendo um pouquinho. E prazer estar conhecendo você, Leonardo, aqui. E eu, cara, o Enneagrama foi muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar, falava em Enneagrama, sei lá. Primeiro pensava em alguma coisa mais de bruxaria e sem preconceito, mas alguma coisa muito mística, também sem preconceito, que são coisas que eu gosto. E um curso de PNL, numa escola que eu estava fazendo num retiro, eu acabei conhecendo o Enneagrama, assim, meio que, pá, caramba, interessante, morreu o assunto. Aí eu chamei um cara para dar um treinamento para a equipe, isso há uns 7 anos atrás, e ele fez também algumas coisas com o Enneagrama, utilizou ferramentas com o Enneagrama, aí gostei bastante disso. E até que eu fui estudando e fazendo curso para entender melhor e como que isso poderia me ajudar, primeiro profissionalmente, né? Eu achei que isso aí poderia me ajudar a entender melhor os pacientes, as coisas. Uhum. E aí eu vi que, na verdade, o Enneagrama foi uma grande ferramenta de cura para mim mesmo, né? E essa ferramenta de cura para mim, que acabou curando como consequência coisas da minha família, coisas da minha empresa, Uhum. e várias coisas, né? Relação com filhos, aí várias coisas foram acontecendo. Então, eu posso falar hoje que o Enneagrama caiu meio que na cagada na minha vida. Nunca fui atrás do Enneagrama, ele caiu mesmo assim Não, não por no acaso colo, também, né? não por acaso. E, cara, transformou muito. Hoje, quando eu montei o Toque de Cura, o Instituto de Quiropraxia Toque de Cura 2 anos atrás, foi muito desenhado, baseado no meu Enneagrama e no Enneagrama da equipe, né? Uhum. Nos tipos, né? Que a gente forma. Hoje, quando a gente vai contratar qualquer pessoa dos nossos 20 e poucos colaboradores, a gente faz um testezinho Tem uma. básico, troca uma ideia para tentar entender como que eu chego para conversar com Uhum. esse, como que eu falo para conversar com aquele, de uma forma superficial. Sou iniciante ainda no assunto, né? Mas é um assunto que eu tenho muita gratidão, assim, e honro o Enneagrama, porque eu sei que pode ser muito transformador, curador para muitas pessoas, como foi para mim. Então, tá Jorge, sendo um prazer aumenta. ser mediador aqui. Aê, Jorge, awaken. Ó, aumenta um pouquinho o seu áudio quando você for falar, que estava baixo, tá? O meu? É, Beleza, vamos ver como tudo que eu bem. faço isso. Tá bom. Fala mais pertinho aqui, ó. Fica melhor? Aê, produção. Fechou. Pois bem, então, meu nome é Leonardo, sou um psicoterapeuta, trabalho com uma abordagem holística. Sempre importante, quando falar de holístico, diferenciar de esotérico. São coisas que podem se aproximar, mas não tem muito a ver, né? O esotérico tem a ver com um estudo mais transcendência, mais ligado à espiritualidade. E holístico tem a ver com holos, universal, com universalização. No meu caso, de técnica, de abordagem, de conhecimento terapêutico. Né? E nisso também tem o Enneagrama. Né? Porque o Enneagrama, eu conheço o Enneagrama já há 21 anos, 22, 21 anos,
Eu conheço, sou facilitador já há mais de 10 anos. Eu tive a minha formação toda dentro da escola SAT, do Cláudio Naranjo. Para quem não conhece, Cláudio Naranjo, psiquiatra chileno, faleceu ano passado, em julho, e ele criou uma escola internacional de gestalterapia, de constelações familiares, de movimento psicocorporal, e é um aprofundamento de meditação, né, um aprofundamento de técnicas terapêuticas, e que o Enneagrama é a porta de entrada, é o primeiro módulo, vamos dizer assim, o começo da autoobservação. E a abordagem do Cláudio Naranjo do Enneagrama é, né, essa abordagem bem psicoterápica do Enneagrama. Eu trabalho como terapeuta, atendo individualmente, também sou gestaltista, trabalho com gestalterapia, também com constelações familiares, né? E assim, muito grato ao convite, a Serena, ter feito essa ponte. A gente se conheceu em Alto Paraíso em fevereiro, que foi o último Enneagrama presencial que eu fiz. Por causa da pandemia, não aconteceu mais a oportunidade, né? E foi um grupo muito bacana, muito rico, muito forte, né? E a presença da Serena enriqueceu muito o trabalho, foi bem bacana. E o Léo, rapidinho, Enneagrama... se você puder falar um pouquinho mais alto também, você e o Jorge, vocês dois falam mais baixo e evitar muito movimento. Tá baixo aí? Como Agora é que tá aí? melhorou. Tá bom assim? Então, o Enneagrama, dentro dessa perspectiva mais psicoterápica, né? Porque a própria origem do Enneagrama não é uma origem terapêutica, né? O Enneagrama vem da tradição sufi, do sufismo, e no sufismo o Enneagrama é meio que uma percepção da psique através do olhar da espiritualidade. Então, é uma espiritualização da psique, né? Onde as imagens, a imagem é repartida em 3 partes, com um círculo, um triângulo e as setas, né? Aquela que faz as ligações dos tipos da DISI, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Né? E essas 3 imagens para o sufismo formam uma imagem espiritual, formam um amuleto espiritual. A partir da utilização do Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento, terapêutica, nessa abordagem que hoje também está, como você falou, né, mas também corporativa, para compreensão de equipes, para desenvolvimento de projetos, né, ele também tem essa riqueza, né? Mas o Enneagrama ele é muito conteúdo, né? Além dos 9 tipos, as paixões e fixações, também tem o outro lado da moeda, que é o Enneagrama das virtudes, e também para cada tipo existem 3 subtipos, e aí existem trabalhos mais profundos relacionados ao que a gente chama de ideias santas, né, que é mais além um pouco, também os reflexos, e aí, né, existe uma ampliação muito grande de como é essa abordagem e a maneira como se pode aplicar para ter uma clareza melhor, né? Leonardo, do comportamento, de tudo isso. Isso é muito interessante, né? Porque Sim. Quando a gente ouve falar a primeira vez em Enneagrama, e normalmente é de uma forma superficial, né? Como qualquer coisa que a gente primeiro aprende pelo superficial. E aí muita gente acha que é uma coisa para adivinhar. Ah, lá, o cara é tipo 7, o cara é tipo 6, o cara é tipo 5, né? E que tudo bem, né? Mas daí, conforme você vai vendo, como você falou, subtipos, níveis de consciência e né, um monte de coisa que vai... É gigante, né? Ele não foi feito para ser um teste de revista, né? Ele é algo que eu demorei para entender. Eu falava, eu já sei meu tipo, já sei o tipo da minha esposa, da minha equipe, fechou, acabou. Não, daí você vai estudando, aí você vai vendo que o tipo mal importa, porque daí tem os instintos, e tem não sei o quê, é incrível o negócio. Acho que não tem fim, né, o estudo disso.
É, o estudo do ser humano é algo muito complexo, porque tem os tipos, por exemplo, tipo 3, né? As pessoas tipo 3. Aí a pessoa tipo 3 tem 3 subtipos. Um tipo expansivo, mais das relações afetivas, mais da relação direta um a um. Tem um tipo mais adaptado, que é ligado mais ao meio, e tem um tipo contraído, que também chamo de autopreservação, que é um olhar mais para para a própria segurança, inclusive, é a palavra, né? E aí, quando você vê uma pessoa que é um tipo 3, que é subtipo expansão, e você forma um grupo de 20 pessoas, tipo 3, expansão, são seres humanos totalmente diversos, totalmente. Então, o estudo humano, o estudo do ser humano, da pessoa, eu sinto que é assim um infinito, uma coisa muito profunda. Mas o Enneagrama, o que ele mais é bacana, porque ele traz a gente para dar nome a muitas coisas que a gente já sabia que estava lá. Sim, sabe? exato, é isso aí. É muito louco. Porque a gente sabia, mas não sabia dar nome. Eu sabia, mas eu percebia o movimento do looping, né, da repetição, que todos nós temos algum tipo de repetição de comportamento, mas eu não sabia dar nome. Sim. Eu não tinha esse mapa, eu não entendia que isso era um movimento previsível e repetido, que tem nome, sobrenome, né, tem endereço e tem uma meta. Né? Esse movimento inconsciente, ele tem uma meta, que é apenas sobreviver. Né? E esquece de viver. Porque o Enneagrama fala disso, né? O Enneagrama das paixões e fixações, essa introdução, esse primeiro trabalho, dentro dessa escola de onde eu vim, a escola começa a propor o estudo a partir daquilo que nós não somos. Né? Que esses pecados capitais, mais 2 que não são pecados capitais, e esses processos mentais, que são as fixações, e esse processo mais instintivo, mais emocional, que são as paixões. Isso é o que não é. E quando a gente vai se dando conta do que não é, a gente vai tendo mais clareza que o que é surge naturalmente. Ele vem meio de maneira natural, porque o que é. Né? Não tem que. Ninguém aprende uma virtude. Ninguém aprende uma habilidade. A habilidade até se aprende, mas ninguém aprende uma virtude. Porque nós nascemos com a virtude. Agora a gente esquece a virtude. E aí o ego, o tipo, ele entra como uma forma de suprir uma necessidade, de amortecer algum impacto, algum que a gente chama de situação de choque, né? E com isso nós nos esquecemos com o tempo, com a vida, com a circunstância, com esse mundo que é um mundo do esquecimento. Escola de aprender a relembrar, pelo menos, né? Quanto mais aprender a aprender, mas aprender a relembrar de uma virtude, de uma capacidade, lembrar da própria energia, da própria forma de ver o mundo, de pensar a vida. Né? Então, no sufismo fala, o tipo ego, ele rouba a força do ser para se chamar de eu. Quando a gente vai se dando conta disso, que coisa mais maluca, e eu sou o quê? Se eu não sou isso que eu chamo de eu. Né? Eu sou o quê? Então o Enneagrama vai trazendo primeiro essa percepção do que não é, porque o que não é, inclusive, é muito óbvio, é o que está na borda, é o que está sempre caindo, transbordando. Porque à medida que a gente tira isso, o que não é, a gente vai se dando conta do que é. O que é surge naturalmente. Em alguns momentos a gente pode até tomar um susto e ter uma atitude, um movimento mais espontâneo, mais positivo, mais criativo. E peraí, mas isso. Aí a gente começa a se dar conta, como você falou. Eu me dei conta da minha vida, da minha ligação com a minha família, da minha esposa. Porque aí quando eu vejo que esse ego entulha, cobre, distorce,
eu começo a perceber por que ele entrou nesse lugar. Onde é que eu abri mão de uma virtude? Onde é que eu abri mão de algo tão meu, tão eu verdadeiramente, no caso, né? Então, o Enneagrama é uma ferramenta fina. E isso que você falou, do tipo, né, do que não é, o que a gente não é, né? Na verdade, é o que a gente se afastou do nosso perfeito, né? Mais ou menos seria isso, o que a gente acha que a gente é. Eu vejo que muitas vezes quando a gente começa a aprender o Enneagrama, a gente até pega aquele tipo e fala, eu sou assim porque eu sou tipo tal. E a pessoa até usa o que ela não é para justificar o que ela quer ser, né? E isso é muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso, eu passei por isso, quando eu entendi. Então eu justificava algumas cagadas que eu fazia. Mas é porque eu sou tipo tal. Então, então eu posso. Você é o tipo tal, então você pode. Não. Você já sabe que você é aquele tipo. Não repete aquele padrão. Você sabe que você vai fazer aquilo lá se você continuar nesse ciclo, né? E isso foi muito... Aí, por exemplo, o meu tipo lá é mais impulsivo. Aí, de um dia para o outro, eu tomava atitude. Daí eu falei, não. Eu vou esperar 15 dias para tomar qualquer atitude da minha vida que possa ser esperada. Pô, quantas coisas eu deixei de fazer que não precisava, na verdade. Era só para alimentar um vazio interno, que, na verdade, o meu tipo exige isso. Ele quer isso para alimentar algo assim. Aí você vai... Pô, gênio, cara, genial. Qual é o seu tipo, camarada? Qual é o seu tipo? Desculpa. O meu? Vida básica, O meu é um tipo 7. Uhul! Eu sou um tipo 7 que, pra quem não sabe aí... O Léo pode falar mais, não, né? Deixa eu ser intrometida. Vamos pra turma... Se não falar junto com a gente, não é a Serena. Ela sempre... contribuição firme. Serena, deixa eu já falar. Você vai falar um pouquinho de cada tipo, Léo? Posso falar um pouco, introduzir mais um pouco a respeito. Isso fica a critério de vocês. Estou aqui disponível para... Ô, Léo, eu acho que você podia dar uma geral dos centros de inteligência para as pessoas visualizarem, trazendo todo o embasamento, né, dos princípios, de como a ferramenta é mais profunda, mas para as pessoas não ficarem muito perdidas, porque eu vou fazer um pull aqui que eu... Vai indo. Tá bom. Então, é assim, o Enneagrama, primeiramente, falando muito dessa perspectiva do Enneagrama Sufi, do sufismo. Para quem não conhece, o sufismo é uma tradição oriental, mais do Oriente Médio, muito antiga, muito antiga. Existem documentos escritos, datados de 3, 4 mil anos antes de Cristo, sobre o sufismo. Mas esses documentos diziam, inclusive, estavam escritos nele que isso era mais antigo ainda. Então, o sufismo é essa tradição, não é uma religião. Uma tradição, que eles falam, tradição de buscadores da verdade. E no sufismo, percebe o Enneagrama, como eu falei inicialmente, são as 3 imagens. A primeira é o círculo, que simboliza o absoluto, que simboliza o todo, o uno, que é o começo, o que nunca começou e que nunca termina, o que nunca foi criado, a energia do absoluto, que não se chama nem de Deus ou não se chama de nada, e é tudo ao mesmo tempo. Porque o Enneagrama no sufismo é bem místico, bem nessa perspectiva. Quando esse absoluto se divide em 3, então ele cria o triângulo, que é a perspectiva de um movimento mais racional, interpretativo, intelectual, do tipo 6, uma perspectiva mais emocional, do tipo 3, e uma perspectiva mais motora, mais instintiva motora, que é o tipo 9. Então, fica ali representado por esse triângulo, esses 3 tipos. Esse 3 acabou também sofrendo algum tipo de choque, algum tipo de desencontro ou de encontro de energia, de consciência, é algo bem amplo. E aí se dividiu em 7. Esse 1 encontrou os outros 2 que se dividiram e virou 7 pontos, que é a dízima,
que quando divide 1 por 7, que vira 0,14285, 1. Essa dízima representa o movimento o que se chama de pecado capital, mais representado pela igreja cristã, né, dos 7 pecados, sendo que tem, entre os 9, tem 2 que não são pecados, estão incluídos como pecados capitais. Não se sabe por quê, mas esses 2 também são considerados como um tipo de pecado, um tipo de impressão de desvio, porque a palavra pecado, ela tem a raiz que é peca, né, que é desvio. E isso era uma... Ai, peraí, que aqui deu uma... Aí, a enquete entrou para mim e eu acabei perdendo o visual, mas tá bom. Mas esse pecado, a peca, era o desvio do alvo que os arqueiros, quando atiravam a flecha, de onde eles acertavam até o alvo, se chamava peca. Então, pecado aqui nessa perspectiva do Enneagrama, a gente pode falar como um desvio do alvo, uma distância do que aquilo que é considerado o ideal. Como nós estamos falando na perspectiva muito terapêutica, qual é o ideal de comportamento, qual é o ideal de estado de presença, qual é o ideal de estado de consciência. Então, o Enneagrama tem essa figura que, depois do círculo, o triângulo e a imagem que se divide em 7, se torna um símbolo que é como um mapa que, se fazendo um estudo profundo e sério, né, a gente consegue compreender que existem movimentos previsíveis, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Né, que significa... Sim? Posso mostrar essa imagem só para o pessoal entender? Claro, fica à vontade, compartilha e eu vou falando, né? Só para... Aqui mesmo, filmando. Então, para quem está vendo aí, ó, o círculo que ele falou, que não tem início nem fim. Isso. Né? O triângulo no raio 3, 6, 9, aqui, formando um triângulo. Pode falar, Léo. E o triângulo, que é a lei do 3, né? Que é 1 dividido por 3, que é 0,333, que são muitas leis no mundo, no universo, ligado ao número 3, né? A tríade das coisas, né? Isso. E aí tem os 7 outros pontos, né? Que são esses que é outros pontos aqui. Acompanha 1, 4, 1, 4, 2, 8, 5, vai 1, 4, 2, 8, 5, 4, 2, 7. 8, 5, 7, 1. 7. E volta no 1, né? Por isso que a gente fala que é 7 pontos, porque ele acaba voltando no 1, que se torna um movimento que eu normalmente não trabalho muito com as setas, que é um trabalho bem conhecido, muito utilizado em várias escolas, inclusive no próprio sufismo, escola. Mas a nossa orientação não seguiu muito as setas, porque lá na frente a gente trabalha com subtipos. Sim. Então, o trabalho com subtipos, ele dá uma completude, ele embasa mais o estudo, dá a gente uma percepção muito mais profunda. E as setas, principalmente, inicialmente, as setas podem mais confundir do que esclarecer. Né? Então, porque quando você fala ali que o 1 está ligado ao 7 e ao 4, aí as pessoas falam, mas para o 1 evoluir, ele precisa ir para o 7, porque ele se torna mais descontraído, que seria o movimento anti-horário. Né? Mas o 1, quando vai para o 4, ele amplifica a paixão ou a fixação, vai depender do trabalho. Né? Então, não é bom para o ego 1 seguir o 4. Mas isso não é um movimento que, na prática, a gente compreende, terapeuticamente, a gente não compreende que é assim o movimento. Né? É legal para um ego 1 começar a ficar brincalhão e fazer piada como um ego 7. Botar o óculos cor-de-rosa do 7. Né?
O 7 tem um óculos cor-de-rosa. Um fone, né? Pode estar tudo... alguma coisa colorida, porque a vida em si é muito sem graça, muito feia. As coisas são muito... Né? A gente tem que olhar o lado bom da vida, né? Que normalmente é o lema do 7, o lado bom da vida. O meu grande professor, Alaô Passos, que eu sou discípulo do Cláudio Naranjo, apesar de ele estar falecido, mas a gente sempre fala ainda, né, como um grande mestre, um grande professor, um grande mestre espiritual, né, na meditação, no caminho que eu fiz, né? Mas o meu grande professor de Enneagrama foi Alaô Passos, que foi quem trouxe o Cláudio Naranjo para o Brasil, quem expandiu o Enneagrama do Cláudio Naranjo no Brasil, na América do Sul. Mas aí o Alaô falava que o 7 é como um otimista compulsivo. Então tem uma história de um 7. Depois eu vou falar um pouco sobre por que chega nesse ponto, mas é uma história sobre um ego 7 que estava viajando na estrada e estava andando, e aí chegou, tinha um acidente horrível, aquele monte de corpo espalhado no chão, aquela coisa horrível. E tinha um ônibus capotado e a roda ainda estava rodando assim. Aí ele parou, desceu do carro, olhou aquilo tudo, aí olhou para o ônibus e falou: nossa, aconteceu um acidente muito feio, mas olha, os pneus do caminhão estão todos inteiros, salvaram-se todos, que bom. Então esse olhar otimista e meio relativizador da dor, né? Que a dor é algo incomoda. Graça, melhora o prazer das coisas, incomoda. É isso, é isso. Então, voltando a essa questão da explicação, né, do Enneagrama, o Enneagrama como esse mapa onde tem essa figura e vai mostrando para a gente tanto esse caminho horário e anti-horário de uma autoobservação. E claro que a gente acaba chegando nas pessoas com que a gente convive. Chefe, empregado, mãe, pai, esposa, filhos, inimigos, amigos, independente de qualquer... A gente observa de maneira diferente o comportamento das pessoas, até a energia das pessoas. Às vezes a pessoa nem falou nada, ela chega, então tem uma presença que te inspira algum tipo, alguma compreensão. Né? Então depois que a gente compreende esses 9 tipos, sim, pode falar. Isso é muito interessante. Vamos pensar para os quiropraxistas, tá? Né? Pensando aí no contexto aí. Porque quando chega, que você consegue se conectar e sentir a pessoa chegando, né? Aquela coisa, linguagem energética mesmo. E já entra um 7, você já se ligou corporal, que né? leitura corporal, você fala, cara, é um 7. Como você fala com 7 é diferente do quando entra um 8, né? Que é totalmente diferente. Ou você sente pelo menos o instinto desse cara, né? Ou quando entra um 1, né? Que você já, putz, cara, você já se ligou, já dá aquela arrumadinha e tal. Então, um quiroprata, para poder trabalhar com o ego 4, ele tem que ir na ponta dos dedos, pedindo licença, né? Vai tendo uma licença, um cuidado, uma sensibilidade. Com o 8 não, ele pega o cotovelo e já vai ali no ponto. Né? Brincadeira, exagero. Não, não é exagero. Você não imagina uma quiropraxista 8. Você não imagina. Coitado dos 4. É um grande... É importante o quiropraxista ter essa leitura corporal com essa também percepção do Enneagrama, porque um quiropraxista 8 pode fazer um trauma muito horrível para um tipo 4 que vai ser trabalhado com a insensibilidade. Né? Eu já começo sem mimimi, não sou terapeuta, não quero ser seu amigo, direto. Assim, Aceita e ama, né? Tipo assim. Chega pisando duro. Então não, ele te chuta e fala, ô, te chutei, né, porra? Ele não pede desculpa, ele só reconhece que chutou. É o 8. Mas tem uma percepção do Enneagrama que é essa percepção óbvia de todo esse movimento mais evidente da paixão, da insensibilização do 8, da hipersensibilização do 4. Né? Mas por trás dessa hipersensibilização do 4 tem uma grande resistência aos impactos da vida.
E essa desensibilização do 8, essa dificuldade do 8 de conectar com o outro, tem um impacto que abriu uma sensibilidade que precisa ser protegida por essa armadura psíquica da insensibilidade, né? Então, o grande estudo do Enneagrama, por mais que a gente compreenda de maneira muito clara a caracterologia, tipo tal, faz isso, tal, tipo tal, mais emocional assim, por trás disso, lá no disparo, que muitas vezes no curso de Enneagrama eu falo a respeito do que a gente chama do rompimento com afeto na infância. Um momento em que houve uma situação que pode ter sido traumática, intensa ou não, uma situação muito natural que gera esse rompimento com afeto, que é onde o ego entra e ocupa esse lugar de estrutura para ajudar a ultrapassar, né, a dificuldade. Então, a compreensão desse rompimento com afeto, refazer esse caminho de volta para entender, para poder observar de maneira diferente esses estímulos, essas intensidades, esse movimento que aparentemente um 8 parece muito forte, mas nós que somos terapeutas e trabalhamos com vários tipos de 8, por dentro tem uma grande sensibilidade, e são pessoas muito doces, muito queridas, muitas vezes, assim, mas que entrou nessa armadura que é uma capa, uma máscara, né? Por isso que o curso que eu estou desenvolvendo chama Mapa do Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não é conhecer coisas previsíveis de si mesmo. Mas começa por isso. Mas é principalmente chegar nesse ponto de observar aquilo que nem era conhecido sobre si mesmo. Por isso, autoconhecimento, né? E chegar naquele ponto mais claro e mais da sua própria natureza. Isso que você falou é genial, né? Quando eu fui no primeiro curso de autoconhecimento, vamos falar assim, né? Alguns anos atrás, primeiro retiro, eu fui porque eu ganhei, na verdade, estava tudo ótimo na minha vida, tipo 7, perfeito, não tinha problema nenhum. Sim, não tem problema nenhum. Né? Tá tudo... Eu vou lá porque me der, já que me der. Eu cheguei lá, um tava separando, o outro tinha não sei o quê, e tal, e perguntaram, por que você tá aqui? Eu falei, cara, sei lá, eu ganhei, mas eu tô lá, vou dar uma descansada aqui e tal, né? Tá tudo bem comigo. Cara, foram 3 dias. Foi cutucando, ferida, você vai acessando, você fala, cara, quero fugir daqui, e de repente vai curando aquilo, e você sai dali outra pessoa, muito melhor, né? Então, o autoconhecimento, exatamente isso, é você ir na ferida, que foi bom em algum momento naquela batalha, né? Fecha aquilo e você volta mais forte, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Para as pessoas se desenvolverem, né? E é aceitar a fraqueza, né? Para você aceitar estar numa situação ali de perigo, né? Para um autoconhecimento, você vai acessar aquilo que foi perigoso e curar, e você volta mais forte. Então, eu acho que seu curso vai ser genial, cara, né? Eu nem sabia que era nessa linha que seria. Mas essa perspectiva de que a gente tem em nós tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Basta a gente ou se relembrar ou descobrir, tirar a cobertura. E essa cobertura muitas vezes é um ego, é um padrão familiar, né? É um trabalho que também a gente faz dentro do trabalho sistêmico familiar sobre os mitos familiares, né? Não é exatamente sobre o Enneagrama, mas, por exemplo, alguns mitos familiares é muito de alguns tipos, predominam alguns tipos do Enneagrama, mais voltado ao êxito, mais voltado à exploração, mais voltado ao sucesso, mais voltado ao acúmulo de bens. Outros mitos são mais ligados à transcendência, mitos familiares, que é como se fossem acordos familiares que vão passando de geração em geração e vão virando um tipo de pendência transgeracional que, se não se der conta, fica repetindo e vai passando para os descendentes e vai virando aquele processo muito limitante, porque as gerações não mudam só por causa do tempo, mas mudam porque as experiências, né? E o mundo está diferente, as coisas estão sendo vividas de uma maneira diferente, os estímulos, vários processos. As pessoas em si já são diferentes. Mas o mito está ali, determinando, limitando e trazendo a pessoa para viver dentro de um padrão que muitas vezes confronta a própria natureza da pessoa, né?
E o Enneagrama também Talvez. ajuda a gente a compreender isso. Sim. E eu acho que sempre Sim, pode levar falar. essas coisas de uma forma boa, né? Não de uma forma ruim. Por exemplo, aquele mito de uma família, por exemplo, de uma pessoa, né? Um trauma, foi bom em um momento, mas agora ela não precisa mais daquilo. Foi necessário. Foi necessário, né? Então eu acho que foi a gente necessário levar para essas coisas poder para o lado bom, né? compreender essa percepção que você está falando, é a compreensão de honrar o mito, mas honrar o mito aqui, honrar o que os meus antepassados precisaram viver esse mito para sobreviver, para ultrapassar alguma coisa muito séria. Sim. Então, até um princípio muito forte dentro das constelações familiares, que é honrar quem veio antes. Né? Reconhecer que quem veio antes deu o melhor de si, independente de como foi. Deu o melhor de si porque percebia o mundo a partir daquela perspectiva e deu o melhor de si. Né? E isso tem um âmbito muito grande. Né? O Enneagrama, dessa linha do Cláudio Naranjo, ele também tem o trabalho do que a gente chama, que eu não vou entrar muito agora, só vou citar, sobre o trabalho dos pecados sociais. Cada tipo de Enneagrama ele tem uma influência social. Ele tem uma perspectiva social que todos nós vivemos e repetimos em algum aspecto. Né? E cada tipo tem um pecado social. Até numa reunião há poucos dias do pessoal do Enneagrama de Alto Paraíso, eu falei sobre isso. Né? E essas influências sociais, esses aspectos sociais que estão divididos entre os 9, eles são aspectos que estão sendo, vamos dizer assim, repetidos e que são a doença social que nós vivemos, como o autoritarismo, a repressão sexual, a repressão de ideias, a repressão de forma de ser, a exploração dos menos providos, né? O status quo, que é também de um tipo, né? Relacionado a um tipo. E para cada pecado existe um antídoto, uma prática para ser desenvolvida de uma consciência social que traz também, que vai, vamos dizer, diluindo esse impacto. Porque o Enneagrama, a gente tem os 9 tipos, eu vou fazer uma descrição, né, dos tipos, das paixões e das fixações, né, para o pessoal que não conhece poder ter uma clareza, que esse é um conteúdo de domínio público, está aí, né, qualquer um pode ter acesso. A questão é como vai utilizar, como vai apresentar e como vai receber e como vai conduzir isso no seu dia a dia. Então, começando do tipo 1, em que a paixão é a Leonardo, ira. só antes de você Sim. começar, que daí você emenda, é exatamente isso, né? Olha como o simples Enneagrama, vamos falar assim, né? Pode ser uma ferramenta curativa tão importante que você pode curar uma nação, você pode curar uma pessoa, uma cidade, uma família, simplesmente por entender o Enneagrama, ver que ponto que saiu do centro do alvo e qual que é o antídoto disso. Pô, vamos pegar esse antídoto então e vamos pôr de paulada agora isso aí para resolver o problema, né? Cara, é um negócio bom. Agora você vai falar de Léo, tem uma pergunta aqui. Sim. Tem uma pergunta do Felipe, falando qual a influência do Gurdjieff no Enneagrama. Olha, Gurdjieff, assim, ele foi um russo do Cáucaso e ele teve contato com vários derviches e mestres sufis e ele criou um próprio sistema que se chama os trabalhos de Gurdjieff. Existem grupos do Gurdjieff, né? Que é o quarto caminho, a estrutura do quarto caminho. A influência dele para o Enneagrama, eu não sei se ele influenciou o Enneagrama, porque o Enneagrama influenciou ele. Né? Ele trabalhou com o Enneagrama. Né? Mas ele é que trouxe para o Ocidente, ali no período da Primeira Guerra, e também depois da Segunda Guerra, ele já estava na Europa, e que trouxe tanto a escola sufi, o conhecimento do sufismo, como dentro do sufismo tem também o conhecimento do Enneagrama, que é outra perspectiva, como eu falei no início, não é essa perspectiva mais psicoterápica, né? É uma perspectiva mais de
de uma percepção mais espiritualista, mais da existência humana e vamos dizer assim, da formação da consciência humana nesse planeta. Porque o sufismo, os próprios grupos do Gurdjieff falam do ser humano dentro de um aspecto muito cósmico. E dentro dos grupos do Gurdjieff, como o rapaz falou aí, Felipe, né, realmente fala muito de eneagrama e tudo, mas não é bem como a influência do Gurdjieff para o eneagrama é ter expandido, é ter trazido esse conhecimento e ter, vamos dizer assim, feito essa ponte, né, de abrir a própria tradição sufi para o conhecimento do sufismo do Ocidente, porque o sufismo era secreto, era uma tradição, pouquíssimas pessoas sabiam, pouquíssimas, menos ainda sabia que existia, menos ainda tinha acesso aos conhecimentos, tinha acesso a poder ser um aluno, era uma coisa, até hoje, se for querer participar de um grupo do sufismo, eles vão ficar te cozinhando ali meses, apenas num grupo de leitura monótono, e que faz parte do processo sufi, de confrontar o ego, de confrontar e colocar a pessoa na verdadeira necessidade de conexão e em contato com a verdadeira necessidade de conhecimento, que não passa por entender as coisas, passa por viver. Né? E eles dão uma cansada no tempo da gente, mais ou menos assim. Então, eu acho que esse processo do Gurdjieff, acho que a influência maior dele é trazer ao Ocidente, né, expor esse conhecimento para que é o que a gente pode dizer, né? Hoje, se nós conhecemos o eneagrama, veio Gurdjieff, veio, né, de toda o trabalho que ele fez, né? Todo esse esforço, todo esse movimento místico, né, que ele fez no início do século XX, no seu grupo. Mas aí, então, eu estava falando... Começando os fazer uma números, pequena os descrição, tipos. fazendo uma pequena descrição de como funciona, né? Começando pelo tipo 1, que é a paixão, como eu falei um pouco antes, a paixão é esse aspecto mais da índole, mais emocional da psique, não é da lógica racional, né? E a paixão, ela se manifesta principalmente ali dos 0 aos 3 anos, é mais claro para quem observa, a pessoa já vem trazendo essa força, né? Essa tendência, pode-se dizer assim. Né? E também a fixação, que aí são as ideias e a elaboração da paixão. Então, as ideias e o aspecto mental relacionado à paixão a gente chama de fixação. Então, para cada tipo, nós vamos ter uma paixão e uma fixação. Né? Sendo que do tipo 1, a paixão é a ira. Né? Que é essa ira, esse impulso, essa força que movimenta. Né? E a fixação é o perfeccionismo, né? Que é o aspecto mental, a elaboração de ideias, de busca de uma perfeição, muitas vezes inalcançável. Muitas vezes não. Sempre inalcançável. Né? Essa fixação, ela vamos dizer assim, é o que a gente chama de ideia maluca, né? Porque não é alcançável. Né? Eu não vou entrar aqui muito da relação de paixão e fixação, mas apenas fazer uma descrição mais simples. No tipo 2, a paixão é o orgulho. Né? E a fixação é a generosidade egocêntrica, que é uma coisa meio dúbia, né? Meio estranha. Como é generoso e egocêntrico. Né? Mas para o orgulhoso é muito essa percepção que não é que dá, quem recebe dá, é o dar para receber. O tipo 2, essa fixação da generosidade egocêntrica é um dar recebendo, condicionado. Não existe dar sem receber. Por isso se chama uma generosidade egocêntrica. E uma necessidade da validação externa, mas de maneira mais afetiva, mais pessoal, mais individual. Né? E do tipo 3, que não é considerado um pecado capital pela percepção cristã. Alguém tem que... beleza.
né? Essa percepção cristã, a vaidade é a paixão do tipo 3. Né? E a fixação é o que a gente pode chamar de simulação. Essa vaidade, ela não é simplesmente uma vaidade cosmética, também acaba sendo, mas é principalmente uma vaidade da validação do meio, ou validação externa. E a fixação, a simulação, acontece muito porque, para que eu sempre tenha essa validação externa, eu simulo algo que eu percebo que o externo está esperando, que o meio, o ambiente de trabalho, seja qual for o ambiente familiar. Então, o tipo 3, essa vaidade é, na verdade, essa percepção camaleonesca. Qual cor eu devo tomar agora, dependendo do ambiente, dependendo da relação, dependendo do que se espera. Por isso é a vaidade. Pode ser cosmética. Muita gente, principalmente as mulheres, tem aquele aspecto bastante adequado, porque a palavra adequação é muito forte para o tipo 3. Né? Adequação. O tipo 4, o Thiago está compartilhando uma imagem bacana aí, que é inclusive do nosso curso. Né? O Thiago Cardoso é um dos organizadores do curso, esse Enneagrama Online que nós estamos desenvolvendo agora para o dia 11 de setembro. O tipo 4, a paixão é a inveja. Né? Essa inveja que também se manifesta por algo do outro, algo material, mas é principalmente o ser, a inveja de ser, a inveja da energia, uma comparação permanente. Né? Não é exatamente querer ter o que o outro tem, mas é ser aquilo que imagina ser melhor do que si mesmo, do que se tem. Sempre sente que tem pouco ou que tem pouco valor no tipo 4. Né? Onde a fixação do tipo 4 é a falsa necessidade, uma ideia maluca de que sempre está faltando. Por isso se chama ideia maluca. É uma ideia maluca de que apesar de eu ter, algo ainda falta. É aquela coisa de estar sempre fixado na parte vazia do copo, mesmo que falte só um dedo para derramar o copo. Mas ainda falta um dedo. Né? Então, a inveja do 4 é muito nesse processo. Do tipo 5, a paixão é a avareza. Né? Essa não é exatamente uma avareza material, não. É uma avareza afetiva. É uma avareza de presença. É uma avareza do contato. Né? Um auto-isolamento. E como há um certo desprezo pelo externo, existe um apego muito grande pela maneira de interpretar o mundo. Por isso que a fixação do tipo 5 é apego, né? Que é aquela coisa da retenção, né? Do saber que a maneira como eu interpreto o mundo é a maneira que mais me convém. É como se fosse uma ideia de interpretar, assim, apenas eu vejo como o mundo realmente é, ninguém entende. Então entra nesse isolamento para como que se economizar do contato, de confrontar a própria realidade com a realidade dos outros, porque a maior riqueza de viver em grupo é saber que a sua realidade ela é apenas a sua realidade, né? Não é absoluta. E o tipo 5 tem a dificuldade, ele tem um apego a essa ideia de que ele interpreta a realidade de maneira mais profunda, intensa ou completa. Né? Então, a avareza desse contato, o reter a própria energia e ficar num tipo de auto-hipnose mental, alimentando a própria ideia de mundo, de ideal de mundo, coisas assim. São muito intelectuais, gostam muito de ler, gostam muito de virtualidades, videogame, computador, essas coisas, porque é um mundo muito mais rico que esse mundo de pessoas. O 5 é mais. Eu tenho um amigo 5, Leonardo, e eu não entendia, numa festa, ele não conseguia estar ali. Parece que ele estava triste, mas toda a festa ele não conseguia estar interagindo, eu conversando com todo mundo. Um dia eu cheguei e falei, cara, você fica aí. Não, tá bom, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo, Ele cara? olha para você,
tô bem, tá tudo bem. Tá num cantinho lá. E são diálogos monossílabos, né? E aí, então, isso aqui, ele, faz o quê? Sim. Faz o quê? Ele não entra muito. Ele é igual de ouvir, você vai falando, ele fica ali fingindo que tá prestando atenção, e você vai falando. Então. Tipo 5 é mais assim. Já o tipo 6, a paixão e o medo, que também não é exatamente classificado como um pecado capital, né? E não é exatamente o medo, pavor, o medo de morrer, né? Esses medos comuns. Mas é um medo numa outra perspectiva, mais existencial, é interpretar a vida a partir do medo. Então aí vem a fixação, que são as ideias malucas, que é a dúvida. E a dúvida aí é dúvida de tudo e qualquer coisa, mas principalmente de si mesmo. Né? Que é o processo do 6, né? Um duvidar de si. Né? Uma ideia maluca de que nada nem ninguém é confiável, principalmente eu mesmo. Né? É bem do 6 essa relação de que, por mais que esteja muito claro e que ele tenha muita clareza da própria necessidade e tudo, ele ainda será? E tem sempre um será, e se, né? E tem sempre uma ideia de dúvida que parece preservar a pessoa, tipo 6, né? De um mal pior possível que pode acontecer. Não sei se vai acontecer, mas tem sempre essa premeditação de um mal pior possível. Né? Ô, Leonardo, não sei se confirma a informação, Sim. mas dizem que num curso de Enneagrama você já identifica o tipo 6 quando no final se pergunta, todo mundo identificou seu número? Aí o tipo 6 fala, não tenho certeza, eu acho que... Eu tenho dúvida. Normalmente quando chega essa hora, fala, eu ainda estou com dúvida, aí ele te apresenta 5 opções ainda que ele tem dúvida. Aí você fala assim, olha, então você é 6. Né? Então você está aí. Então fica no 6 por enquanto, quem sabe no próximo curso. Né? Será que vai ter outro curso? Será que eu vou fazer? Tem sempre um chiclete sem açúcar mental que fica ali, né? Isso aí. Uma coisa repetida. Né? Então, tipo 7, a paixão é a gula. Mas também não é necessariamente essa visão da gula glutônica, essa gula oral. Né? Pode vir a ser alguns tipo 7, depois falando um pouco de subtipos, né? São mais do prazer oral, muita bebida, muita comida, muita fala. Né? Mas esse é de todo tipo 7. Tanto que a fixação é o charlatanismo. Charla, né? A raiz da palavra charla é fala. Né? Mas aí esse sufixo ismo é uma fala meio adoecida, uma fala meio desconectada. Né? Então tem o charlatanismo aí, é a ideia maluca de quanto mais eu falo, mais eu percebo que essa realidade pode ser transformada a partir de uma coisa melhor do que realmente é, e quanto mais eu falo, mais eu me convenço, e até consigo convencer os outros de que essa minha forma de achar que os pneus do caminhão estão ali ainda legais, apesar daqueles 180 pessoas mortas no asfalto. Mas, né, mas tem a ideia de que falar sobre isso e de que eu me convenço de que algo melhor está ali, e acaba convencendo os outros, porque também essa fala do 7 tem a ver com uma auto-hipnose mental. Né? A gente fala de auto-hipnose, essa fala para si mesmo, que alimenta a própria ideia, e essa ideia gera mais conteúdo, que alimenta uma retroalimentação interna, né? que é o movimento da paixão e fixação, dessa retroalimentação interna. Né? Esse movimento de falar e sentir que se alimentam e ficam ali presos nesse looping. O tipo 6 duvida, desconfia, sente medo e depois continua duvidando mais e aí fica nesse ciclo correndo atrás do próprio rabo. Né? Que essa é a relação de paixão e fixação. Elas são ligadas dessa forma. Né? Ô, Leonardo, você quer falar? Imagina que eu sou 7, né? Já comentei aqui, minha esposa é 6. Uhum.
A confusão já não deu tudo isso. E a gente é sócio. Então, cara, é muito doido. Muito porque bom. vamos... É não, muito mas amor, e né? se, Muito amor. e pá. É muito maluco, cara. Muito amor com esse relacionamento. É a prova que tem muito amor nesse relacionamento. Que o ego não é maior que vocês dois. Não. Tem uma coisa, né, pensando até em empresa, olha que loucura. Eu nunca tinha pensado nisso e observei, né? No início da pandemia, as pessoas estavam mesmo em casa, que não estavam saindo para nada. Semanalmente, eu mandava um WhatsApp para todos os pacientes, falava alguma frase e no final eu escrevia assim: tudo tem um lado bom e um aprendizado. Sairemos melhores. Sim. Né? Mandar para todo mundo para dar um motivacional e tal. Claro. Aí, conversando com um consultor aqui da empresa, que entende de enneagrama, ele, cara, você viu as frases que você estava mandando durante a pandemia aí, a quarentena? Eu falei, o que tem? Pô, era motivação, né, para os pacientes, né, não desanimarem. Aí ele, olha o final. Cara, é um tipo 7 claro, bicho. O mundo pegando fogo, acabando, falindo tudo. Tudo tem um lado bom e um aprendizado. Sairemos melhores, cara. Esquece o resto. Agora, você falando disso, eu estava lendo esses dias o livro do Cláudio Naranjo. Estou lendo ainda. Chama Ensaios da Psicologia do Eneatipos. É o livro dele mais atualizado sobre os eneatipos, sobre os tipos. Ele tem livros sobre muitos conteúdos e tudo. E o mais atualizado sobre os eneatipos é esse que saiu, acho que foi o ano 2018 ou 2019. E aí ele contando a história de São Francisco de Assis, que é um 7. Uhum. E é um 7 de um subtipo é o mais abstraído, é o menos realizador. Os 7 eles têm tem um mais realizador, tem um que fala mais que realiza e tem um que nem fala e nem realiza, né? Dos tipos 7, que é o que mais começa e não termina, o mais, né? Que é o tipo da figura de São Francisco de Assis. E aí ele falava que a motivação de Francisco de Assis era o sacrifício e aquela coisa como uma gula espiritual, né? Como uma coisa de uma busca eterna e intensa sobre a espiritualidade, que é bem do tipo e subtipo 7 do São Francisco. Mas aí a pergunta que ele faz, como que a prisão, que era essa gula, ainda assim ajudou ele a transcender e ajudar tanta gente e se tornar um santo, a partir da perspectiva católica, né? Mas a própria gula colocou ele num contato e colocou ele num movimento para ele se despojar de todo. Ele era um príncipe rico, templário, sei lá, das cruzadas. Ele abriu mão de tudo e criou a linha franciscana de monges, de renunciantes, renunciou a tudo. E foi uma gula espiritual. Aí a pergunta que ele falava no livro, né? Como que essa gula, que é a prisão, alimentou tanto um caminho de transcendência, no caso de São Francisco. Porque o ego, você entende a colocação? Sim, a sua colocação de que esse otimismo seria algo ligado ao seu ego que não é saudável. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele serve tanto a você como as pessoas. Sim. Serviu e serve. E isso é o grande trabalho do Enneagrama, né? No Oriente, existe uma coisa que para a gente aqui não existe, que é o egocídio, que é a aniquilação do ego. Sim. A gente não tem estrutura psíquica para isso, não. Nós somos ocidentais, tecnológicos e tal. Não tem, não. Né? Acho que até no Oriente são poucos que são preparados para poder viver essa aniquilação do ego. Mas aqui para a gente, principalmente na perspectiva do Enneagrama, e o Cláudio falava que de vez em quando é importante a gente dar um doce para o ego, um açúcar para o ego, que é ter uma consciência de fazer coisas egóicas sem estar perdido naquelas atitudes. Consciente. Perfeito. Não é usar o lado bom do ego, não é bem isso. Uhum. Né? Vamos falar mas do é que em alguns momentos, como a Serena... Vamos falar do tipo 8. Bora, né? Que eu já vou chegar lá. Aí que a Serena, Léo, bora fazer? Pá, aí quando eu respirar, então pronto, tá tudo certo, pá! Que é muito 8, né? Eu falei, claro, tudo certo. Que movimenta, né? Que realiza.
E que ela, no trabalho dela, nesses tantos anos de trabalho, ela está consciente que existe um limite para esse motor dela funcionar e que existe lugares onde vai funcionar. Ela sabe onde ela põe a mão e não queima os dedos. E esse é o grande trabalho do Enneagrama. É a gente ter essa consciência de que o ego, por mais que está ali, você pode estar inconsciente dele e ele ser um comandante que usurpou o poder, ou você pode tomar esse poder do seu ser e da sua vontade e o ego ser uma ferramenta de realização, porque o ego é necessário, a gente precisa do ego para estar no mundo. Porque a gente é do mundo, a gente está no mundo. Aliás, a gente não é do mundo, a gente está no mundo, mas não é do mundo. É viver no mundo sem ser do mundo. Que isso, inclusive, é uma frase da tradição sufi. Né? E que é importante a gente estar atento a isso. E ter consciência de o que é esse ego e o que não é o ego. Né? O que é esse ser que vai se apresentando de maneira espontânea, criativa, vai acontecendo. E o que é esse mecanismo de lidar com o mundo, de ter que sobreviver, de ter que lidar com todo esse processo que a gente vive, que o budismo chama samsara. E existem várias percepções do hinduísmo, né? O mundo de Mara, o demônio, da ilusão, tal, não sei o quê. Mas nós estamos nesse mundo. E existe esse ego para ter que lidar com ele. Então essa sua fala é bem de quem já tem uma consciência que não está perdido num tipo de otimismo compulsivo. É um otimismo conectado. É o que você está vivendo, pelo menos é o que parece. Exato. Né? Muito então, autoconhecimento pode... a gente vai fazendo, né? E vai tentando melhorar. Claro. Porque uma parte do nosso ser, uma parte, e não é das maiores, é o ego. É esse padrão. Né? Existem muitas outras influências, como eu falei dos mitos familiares. Existem influências astrológicas, para quem quer trazer essa compreensão. Existem influências culturais muito intensas, existem influências de várias maneiras que vão ali, a gente vai lidando e vai absorvendo durante a vida. Né? Compreender uma para ajudar a lidar com as outras é parte do caminho. E usar o ego ao nosso favor, não é que o ego tem um lado bom, mas usar o ego ao nosso favor, estar consciente dele e colocar ele como uma ferramenta, como um tipo de servo, pode-se dizer assim, né? E isso leva um grande tempo, um grande trabalho, né? um caminho muito profundo de autoconhecimento, porque você só vai fazer isso com o teu ego quando você tiver mais clareza de que ser é você, o que é do seu ser. Né? E vai equilibrando. Então, tipo 8, que a Serena está ali ansiosa para que eu fale do tipo 8. Não, pula o 8, vamos pro 9, vai. Pula o 8. Ah, pula o 8, tá. Então, o 9, tipo 9... Que... Brincadeira. Brincadeira. Então, tipo 8, a paixão é a luxúria. Mas essa luxúria não é essa luxúria espiritual, religiosa, a intensidade sexual, mas é principalmente a intensidade com relação aos estímulos físicos também, né? Se a gente for falar de hormônios, é adrenalina, dopamina, serotonina, né? Mas também cortisona, né? Porque o 8 normalmente está sempre muito estressado, né? Principalmente se ele não está sendo estimulado intensamente, ele entra no tédio e fica estressado de tédio, né? Os 8 costumam ficar muito entediados se eles não estão perto da morte, desafiando a morte, desafiando a vida, né? Aquela intensidade. Então essa intensidade, que é uma intensidade psíquica, uma necessidade de estímulo, de entendimento, necessidade de estar sempre desafiando ou sendo desafiado. Mas também é físico, porque é muito comum o ego 8 estar hora sem ir no banheiro. Não quer? Não quer, não. E se quiser também, baixa as calças ali na rua, faz ali mesmo também, que não dá nada. Porque isso, de uma certa forma, ele sabe que isso é provocativo e gera uma certa intensidade. Né? Tem isso também, é muito forte. Então essa luxúria é a busca da intensidade, é pular de paraquedas. Deixa eu falar, coisa assim. Então, essa coisa da intensidade. Sim. O xixi no mato, eu tô aqui na casa da minha mãe. Eu faço xixi aqui porque é legal, porque eu tô aqui no e ela fica chocada. Eu falo, gente, tô fazendo xixi aqui numa boa, qual é o problema? Tem banheiros, mais de um. Eu vou aqui no mato pra provocar ela. Mas lá dentro
como o 8 sabe, o 8 tem uma coisa assim, se eu sei que eu vou chocar, eu não vou evitar que eu choque. Que eu fale alguma coisa de choque. Que eu crie uma situação que vai impactar. E as pessoas falam, fica horrorizado, o 8, e por dentro ele, fica satisfeito que eu fiz uma sacanagem com alguém. Deixei ele nervoso e tal, não sei o quê. Que é o contestador, né? Essa intensidade faz com que o outro tenha uma regra própria, né? Tenha um tipo de... O Alaô chamava que eles são amorais. Não é imorais, é amorais, é uma moral própria. Uma regra própria, não tem muito... Não sabe o que é não, né? Isso na coisa da intensidade. Então aí tem, na fixação, né, nas ideias malucas, a palavra é vingança, né? O que é a vingança aí? É essa relação de desafiar e ser desafiado, né? Se eu sentir que eu fui desafiado, eu tenho que criar um desafio maior para devolver. Tem que criar um tipo de... E tem sempre essa relação de intensidade, né? Muito comum do tipo 8. Eu estava contando aqui, né? Eles não têm uma consciência muito do corpo, que são insensibilizados. Eu tenho uma amiga, tipo 8, advogada, do interior do Goiás, e ela envolvida em política e tudo, e ela estava em casa, deu uma topada naquela quininha, sabe, assim, o dedo do pé, na quina do pé da mesa. Ela nem olhou. Calçou um tênis, botou o dedo no lugar e foi embora. 3, 4 dias depois, tá aquele trinchado roxo. Que porra é essa? Nem lembrava. O dedo estava quebrado em 4 lugares, assim, teve que ir pro hospital. Como é que quebrou? Como é que eu fiz isso, gente? Né? Porra! Merda! Porra! Aí ela lembrou que ela botou o dedo no lugar, porque o dedo ficou pro lado, assim, quebrado. Botou o dedo no lugar e calçou o tênis e foi fazer o que tinha que fazer. E aí depois de 3 dias tá mancando, tá estranho. Aí olha lá, tá aquele pé inchado, roxo. Essa insensibilização física é muito comum, né? Tipo 8. Ô, Leonardo, Quer falar, Jorge? tem uma paciente tipo 8, né? Aí na terceira, e eu, por motivos, né, eu optei por ajustar a coluna dela com instrumento. Ele dá uns tirinhos assim na coluna, né? Não tem a manipulação de fato. Aí foi, tal, e a pessoa se sentindo bem e tal. Aí na quarta, quinta consulta, ela falou assim pra mim, deitada: viu, não adianta esse negócio que você tá fazendo de mim. Esse tirinho não faz nada. Tem como você fazer um tranco com força, estalar minha coluna? Porque isso aí não adianta nada. É que eu vejo na internet, as pessoas gemendo e eu não sinto nada. Desse tom. E ela tinha contraindicação para manipulação, né? Mas falou de uma forma, cara, que eu me senti ofendido, sabe? Eu me senti, porra, tá tirando. Eu estudei para isso, cara. Não, mas eu falei, senta um pouco. É. Aí ela sentou, eu expliquei. Falei, ó, seguinte, tem isso. Se não tiver atento, eles vão desqualificando. Porque eles acham, que acham. Mas me deu uma carca. Eu falei, não, eu trabalhei. Você vai ouvir, cara. Gente, o tipo 8 ocupa... Eu trabalhei em clínica psiquiátrica há muito tempo. Léo, não, só para falar que... O Alaô falava assim... Um espacinho. Fala. Não, é só para falar que o 8 merece um espaço, é meio espaçoso, mas que o 9 vai... Eles têm paciência. Se tiver algum 9 aí, eu não estou nem lembrando que tem que falar deles. Né? Então, o tipo 9... tipo 9, que a paixão é a preguiça, mas é também... No início, o Cláudio falava de preguiça psicoespiritual, que é um anestesiamento. Não é essa preguiça... Jorge, o Thiago publicou aí a capa de um livro que é só sobre... que o Cláudio Naran, ele publicou uns livros, só de um livro para cada tipo. Caramba! Vão ser 9 livros. Aí tem o livro do 7 aí que ele colocou: gulosos, trabalhadores, sonhadores e charlatães. Que é os 3 subtipos. Eu vou anotar ele aqui. Então tem o do tipo 6. Então, esse livro é bem bacana. Ele só tem em espanhol, mas dá para... Né? Quem quer estudar, dá para ir bem. Então, o tipo 9, inclusive, se a gente interrompe a fala do tipo 9, eles nem ligam também, porque essa preguiça psicoespiritual, eles não se tocam muito no momento que as coisas estão acontecendo, e eles sofrem muito de raiva atrasada. Lá na frente, por que eu não falei isso? Aconteceu aquilo.
a ficha demora a cair porque tem uma certa lentidão interna. E são surdos por uma vontade própria, por uma voz interna. Né? As pessoas que eu atendo do Diego 9, que são do Diego 9, assim, é sempre esse trabalho de se escutar, de ouvir o próprio coração, de trazer para essa consciência interna, porque são muito surdos para si mesmos, estão sempre esperando. Né? Você quer comer o quê? Você quer ir aonde? Mas onde que você quer? Ele pergunta para você a resposta que ele tem que dar. Se você bobear, você está sempre respondendo para ele. É muito comum para ele. O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso? Ele responde, mas com uma pergunta para você dizer sim ou não. Porque aí ele não teve que tomar a decisão, e você disse, e ele segue esse movimento automático, mecânico, que é da preguiça e que também é da fixação, que é a acomodação. Né? É você procurar sempre um lugar mais fácil, né? Menos complicado. Né? Um personagem é o Sancho Panza do Don Quixote, né? Don Quixote cheio das paranoias, que é um tipo 6 do Don Quixote, atacando o ninho de vento, vendo coisa onde não tinha, uma ilusão mental com a Dulcineia, não sei o quê, um cavalo que ele achava que era um cavalo maravilhoso, era um pangaré velho, esquelético. E o Sancho Panza, não, para com isso, vamos para aqui, vamos comer, não complica, simplifica. Então, tipo 9 é esse movimento dessa preguiça de si, que não é uma preguiça física para as coisas, é uma preguiça de si mesmo. Né? Então, tem o tipo 9, ele é muito fazedor de coisas, muito que a maioria, né, das pessoas. Né? Mas nunca é para si. É sempre para uma causa, para um parente, para alguém, para alguma coisa externa. Porque para si dá muita preguiça. Não, deixa depois. Eu conheci uma Ego 9 que ela estava 3 anos com a carteira vencida, o IPVA há 5 anos. Porque ela não ia, isso dá trabalho demais, ela estava esperando a polícia pegar para ela ter que fazer. Né? Uma coisa bem assim, que era para si, mas porque toda semana ela estava resolvendo pendência burocrática para os outros. Os outros. Mas para ela, uma coisa simples dessa não. E coisas difíceis de resolver, de aposentadoria, de não sei o quê, de demandas. Mas para pagar o IPVA dela e pagar a carteira dela. Um trabalho. Então, não tem muito esse movimento. Nossa, não, eu vou esperar. Vou esperar. É uma coisa muito, né, do tipo 9. Tem, eles são muito fazedores, né? São muito práticos, muito concretos e muito rotineiros. A Larissa aí perguntou se ela deve ser um tipo 1 ou um tipo 9, né? Ela perguntou ou ela afirmou? Põe a cara aí, Larissa. Tá na dúvida. Ó, só para explicar, Léo. Ela tá na dúvida. Juntei umas amigas... Ela já fez Enneagrama? Deixa eu falar. Eu juntei umas amigas quiropraxistas que viram o Jorge no trabalho dele de quiropraxia, que citou o Enneagrama, e essas meninas saíram desgovernadas pelo teste na internet. E isso me obrigou a dar todo o material que eu estudo de Enneagrama. Eu falei, não. Não façam. Eu vou falar com o Léo, e daí eu fui apresentando. Internet, por favor. Eu quis apresentar os 9 tipos, me esforcei, e daí a Larissa é uma dessas que veio nessa turma. E fale sobre a seriedade de testes de internet, por favor. Não, gente, só vamos deixar claro que eu não fiz teste de internet, Serena. Ponto. Tá bom, ela sofreu bullying a vida inteira, tá eu falando que ela era uma tipo 1 e ela nem sabia o que era Enneagrama. E tem várias histórias, depois a gente conta, mas daí ela teve comigo aí uma apresentação do Enneagrama e está aqui agora. Não, eu não sei, Larissa, se você fez ou não, tudo bem. É só porque assim, o Enneagrama ele é pelo menos 3 orientações. O centro de inteligência, que eu nem falei sobre o centro de inteligência, que eu vou falar agora depois dessa descrição geral. Né? A parte caracterológica, que é essa que eu falei. Eu falei assim, muito superficialmente sobre a caracterologia, que é a paixão, a fixação, e esses comportamentos caricatos, né? Que eu falei do 9, do 7, do 8, do 6. Né? E a terceira parte do Enneagrama é o processo da psicologia dos eneatipos, que é esse movimento da autoobservação
quando você está interagindo ou num ambiente em que o ego mais é estimulado. Esse terceiro movimento, que é o que a gente chama de painéis, né? Porque o ego, ele se alimenta da interação social. Então, se você, por exemplo, tem aquele retiro budista, Rinpoche, de 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas, nem já ouvi falar desse retiro, a pessoa fica enclausurada, em alguns casos eles até cimentam as portas e janela, ficando só uma fresta para botar a comida da pessoa. Isso, a primeira coisa é esse estrangulamento do ego, essa anorexia do ego, que ele não vai ter nenhuma interação para se alimentar. Então, esse movimento da psicologia dos eneatipos, que é a observação do ego dentro da dinâmica de grupo, observar como que você se coloca, como que você como que o ego vem às vezes e toma a frente, e você vai observando esses movimentos acontecendo. O teste de internet não é nem a parte caracterológica, não é nem isso. A caracterologia, que é a descrição dos tipos, né? E muito menos compreensão dos centros de inteligência. Que para cada tipo, para cada 3 tipos, tem um centro de inteligência predominante, como os 3 centros de inteligência, que é o racional, intelectual, emocional, intuitivo e sensorial motor, né? Esses 3 centros de inteligência ficam divididos em 3 tipos, de cada 3 tipos do Eneagrama, sendo que o tipo 2, 3 e 4 são os emocionais. O tipo 5, 6 e 7 são os racionais. E o tipo 8, 9 e 1 são os tipos motores sensoriais. Então, quando você faz um teste de internet, ou compreende, ou faz uma leitura, por exemplo, quando eu falo fazer Eneagrama comigo, a pessoa, o que eu leio antes? Eu falei, nada, não leia nada, não saiba de nada. É a melhor coisa. Você chegar cru para a experiência, e a partir daí, sim, você vai ter uma intuição do que ler, de onde buscar, e aí sim, vai entrando no movimento, mas principalmente ter o Eneagrama a partir da experiência, e não só de um movimento teórico. Então, o que aconteceu comigo, risco, assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte, Léo. Eu sempre sofri bullying da Serena de ser um tipo 1, né? Sempre fui julgada e criticada. E aí, quando eu comecei a ler, a estudar um pouquinho nessa situação que ela contou, né? Foi um grupo de quiropraxistas que o Jorge estava direcionando, guiando. Quando eu comecei a estudar, eu me identifiquei muito mais como tipo 9. Mas aí, na minha cabeça, eu sou tipo 1. Mas não sei, eu sou meio tipo 9. Como pode isso? Como que eu me encontro no meio disso tudo? Ô, Léo, posso falar um pouquinho? Sim, pode. É até legal falar disso, né? E lógico que um teste de internet nunca vai te falar o que é, até porque nem o Léo pode falar qual é o tipo de cada um, que cada um sabe qual é seu próprio exatamente. tipo. Então ninguém pode falar o tipo de alguém, muito menos um teste de internet. O que às vezes é legal é tipo ele direciona, você assiste um vídeo, você vê o Léo falando algumas coisas dos números, fala, nossa, me identifico mais com esse. E de uma forma super superficial, né? Por enquanto aqui, diferente de um curso que vai no profundo. Mas eu acho que, não sei se o Léo concorda, né? Pelo que eu sei, o único que vai poder falar qual é o seu tipo é você mesmo, Larissa, né? Ouvindo o Léo, assistindo os vídeos e lendo o livro, sei lá, né? Mas quem pode é você. Não sei, estou certo, Léo? É isso mesmo? Esse é um trabalho de autoobservação, de como você pode interagir a partir de um trabalho que vai alimentar a sua percepção, não um diagnóstico do outro. É muito raro eu chegar e falar para a pessoa, olha, procura... E normalmente eu nem falo assim, é você esse tipo, não, eu falo assim, olha, procura olhar mais esse tipo aqui, olhe mais os emocionais, quando está muito óbvio para mim que a pessoa está num tipo e ela está, muitas vezes, por essas influências. Tinha uma pessoa que foi lá, que a mãe faz Eneagrama há 25 anos, participou do mesmo grupo que eu, e a pessoa foi, minha mãe disse que eu sou 6. Não era. Não era. Claro, obviamente não era. Uma pessoa muito afetiva, muito emocional, que tinha uma densidade
E era um tipo 4. Mas eu não... Falei, olha, você... Aí puxei essa questão do centro de inteligência, né? Qual é o que predomina mais? É uma emoção? Você interpreta a vida mais pela emoção? Primeiro contato é emocionalizar a vida? Ou é responder a vida de maneira sensorial motora? Ou é ficar interpretando e justificando e analisando a vida mentalmente, racionalmente, né? Aí ela, não, eu sou muito emocional e tal. E aí nessa parte da psicologia dos eneatipos, dessa troca, deu para perceber claramente que ela era mais emocional. Falei, então esquece aqueles 6 e estuda esses 3. Por eliminação, né? E aí ela foi lá, estudou e não, são 4. Só que minha mãe não pode saber. Eu falei, não interessa, sua mãe é adulta, bicho. Bem 4. Ô, Léo, mas deixa eu fazer uma observação. Saber, tal. Às vezes, a pessoa, por falta Sereno, de eu vou te conhecimento... interromper. Tá, tudo bem, eu deixo. Sereno, não pode falar o tipo dos outros. Isso eu sei, Léo, eu sei disso. Eu não sabia nem o que era enneagrama, eu só era tipo 1. Eu já pedi desculpas para Larissa e eu sei que eu posso estar errada, óbvio, porque tem a minha interpretação pessoal. E 99% de chance. Léo, eu sei dessas variantes de cultura, de família, de características, de caráter, além da estrutura egóica dos tipos. E as pessoas mais difíceis da gente falar são as mais próximas. Mãe, pai, irmão, amigos. Claro, eu tentei não falar, né? Mas é que às vezes eu não me aguento. E dou uma cutucada. Eu posso estar tremendamente errada. Desculpa, Lari. Mas... Tudo bem, Serena. Mal sabe você que aquela plaquinha na cozinha, quem pediu para eu colocar foi minha mãe. Tá vendo? Eu só estava fazendo para agradar os outros. Não era nem porque eu sou perfeccionista. Olha lá o tipo 9 aí então, já. Por aí você vai tirando. Que é a pergunta para o ego, normalmente você pergunta uma pergunta controversa. Se você não botasse a plaquinha, o que aconteceria com você? Eu ia decepcionar minha mãe, né? Não pode, não? Sacanagem, né? Pô. Minha mãe me sustentando lá em São Paulo, pagando faculdade, apartamento. Esquece um. Brincadeira, claro. Aqui não tem como realizar um diagnóstico, né? Mas ele tem uma postura muito rígida, muito dura. Né? Ele é o mais intelectual dos motores, como eu falei, 1, 9 e 8. Ele é o mais racional, intelectual dos motores, o mais perfeccionador, né? Que diz o que tem que ser certo, o que tem que ser errado. Tem uma história de Egon que é bem legal. Então, aqui em Brasília, o trânsito era essas avenidas largas, e aí tinha um cara que era o cara estava vindo de Goiânia. O trânsito de Goiânia é uma loucura. E aí ele estava andando na rua e as pessoas passando por ele, buzinando, e ele andando assim, o pessoal tirando fino dele, uma avenida bem grande que tem aqui em Brasília, que se chama Eixão, né? Avenida que corta a cidade para fora. E aí ele liga o rádio e fala, gente, mas que trânsito louco. Aí no rádio fala anunciando, tem uma pessoa que está louca andando na contramão no Eixão. Aí ele olha para o cara que está do lado dele e fala assim, uma só não, olha só o tanto de gente que está errada aí na contramão. Então, assim, ele mesmo não está errado, o mundo está errado. É que isso é muito do ego 1. Ele mesmo não está errado, mas ele sabe o que é o certo, ele tem a receita, ele entendeu o que é o certo e que as pessoas não sabem o que é o certo. Isso é muito do ego 1. Né? Então, o Enneagrama é bem essa observação do comportamento, mas também a compreensão da própria, vamos dizer assim, desse movimento muito íntimo, que nós sabemos que está aí latente, querendo colocar a gente numa outra perspectiva, e o ego atravessa, toma posse, usurpa, se chama de eu. Né? Então, é um movimento da compreensão, primeiramente, do que não é esse enneagrama que a gente está falando aqui agora. Depois a gente vê o enneagrama das virtudes, né? Esse trabalho que compreende que cada tipo tem um respectivo virtuoso que ajuda a gente a conseguir, não é neutralizar
A virtude do Enneagrama não vem para neutralizar a paixão ou a fixação. A virtude vem para inspirar e para colocar a gente num outro movimento, numa outra perspectiva, né? Bem, falei pra caramba. Não sei como vocês Legal, estão Léo. aí. Obrigada, viu? Obrigada. Quem sabe agora eu paro de sofrer bullying da Serena. Não, agora começa a estudar Enneagrama, não vai se achando. Já estou estudando, estava fazendo aulinha com você, inclusive. Ô, galera, Só não vou fazer o curso em setembro porque tem curso da Estela no mesmo final de semana. tá bom, galera, tem perguntas, temos o Léo aqui ainda um pouco com a gente, isso vai virar podcast, vai estar lá no Quilo Sem Fronteiras, tem o curso do Léo, o Se Thiago, quiser tem um perguntar. pouco as perguntas. Thiago, mostra a cara aí também, vamos falar um pouco. Estou aqui, quem quiser perguntar. Isso aí. Thiago tá mudo. Boa noite, beleza? Aí, agora. Estão me escutando bem? Perfeito. Agora sim. Ótimo. Tá. Bom, o pessoal aí bravamente resistiu, né? Eu queria dar um recado, assim, para quem ficou com a gente até agora, até o momento, que a gente vai dar um desconto, vai dar um descontão, é bom aí. Tem algumas pessoas aqui, o Rubens, né? Eu entrei em contato com ele, passei também aqui o link e tal. E ó, tem mais uma pessoa. Foi isso? Parece que sim, né? Então vou só repetir. Então, até amanhã a gente vai fazer o valor do curso a R$300, tá? A gente vai dar um desconto. Então, peço que as pessoas Para entrem os em contato. participantes desse encontro aqui. Isso, só para os participantes aqui que estiveram com a gente até esse momento, tá? Só vou dar quero dar esse recado agora, porque eu tenho medo de alguém, né, perder isso, eu falar dessa parte, mas a gente retoma ainda, continuando com a energia do Enneagrama, do autoconhecimento aí, tá? E aí, podemos seguir para as perguntas, para as coisas. Ok, quem tiver nessa sintonia aí, participou aqui desse encontro, tem esse desconto aí, tá bom? Exclusivo para quem... Gente, eu queria Léo, só aproveitar... E Jorge? Eu queria aproveitar e falar da importância de entrar em contato com o Enneagrama através de uma pessoa que dá grupos, que estuda, que está imerso, e não é só SUF, é desenvolvimento humano, nível de consciência. Então, assim, é muito diferente você pegar um livro, vai pegar um livro do Naranjo. Eu não tenho paciência nenhuma. Eu tenho vários aqui, já todos os livros eu não tenho paciência nenhuma. Então, eu prefiro fazer o grupo, bombar, chamar a galera, porque é difícil. Porque já tem a tua interpretação. Na hora que eu pego um livro e não sei nada, eu sou um egão de um desses 9 tipos já lendo, e tem um que quer ser mais. Aquele, porque essa cultura está na moda, o Enneagrama caiu num meio corporativo que nem muitas coisas, o mundo é corporativo, né? Capitalista, o sucesso. Então, de repente, estou numa comunidade diferente. Se eu estiver na Índia, no Tibete, de repente vai ter um monte de gente que se acha 9 lá, porque tá mais conectado. Nem sei se estiver 9, entendeu? Tô falando, Serena falando. Mas isso é complicado às vezes, porque mistura com a tua história num momento que você tá muito puxando um ponto, né? Pega um tipo, eu tô super 4, eu nunca tive tão 4 na minha vida. Ponto 4 puxando na pandemia, entendeu? Para mim é tudo bizarro. E eu vejo cada vez que eu tô mais me diferenciando, eu falo, gente, eu tô numa experiência ponto 4 que eu nunca tive na minha vida. Então, essas coisas são profundas, né? Não é um fast food. Vou fazer, ó, falando hoje, amanhã eu vou abrir um curso falando, quem é você? Você é um tipo 1? Tipo 1, vocês começam a falar, não sei, tô dando exemplos 1000, só para enfatizar a oportunidade e é uma oportunidade, é barato, e foi a melhor grana que eu já investi na minha vida, junto com quiropraxia e outras, mais Enneagrama. Há 20 anos eu tento... Não, e para quem trabalha com pessoas,
para quem trabalha com saúde, saúde mental, saúde física, bem-estar, essa compreensão do Enneagrama ajuda muito a conexão, porque quem trabalha com pessoas precisa se conectar, precisa ter um vínculo, criar vínculo, né? Para cada atendimento é um vínculo. E aí vem o Enneagrama e coloca você numa perspectiva de compreender o outro muito além, e muitas vezes até além do que a própria pessoa está vendo nela, né? Às vezes ela vê várias coisas daquilo e não sabe dar aquele nome, e você consegue criar um vínculo de empatia diferente, uma autoobservação, uma compreensão de si, primeiramente, porque esse é o caminho. Primeiro, conhecer-se, primeiro, aperfeiçoar-se, depois facilita essa empatia, essa conexão e esse vínculo que muda o trabalho, né? Psicoterapeuta, quiroprata, massoterapeuta, seja qual for a abordagem. Eu conheço psiquiatras, conheço muitos, né, outros profissionais de saúde que, quando fazem Enneagrama, muda a perspectiva assim, muito grande no trabalho, na abordagem, na conexão, no que oferece de bem-estar, no que oferece no próprio trabalho, porque muda a própria percepção, né, de si mesmo. Eu acho que o lance da família, né, também, né, você, sei lá, cara, você aprendendo Enneagrama e tentando, e as pessoas à sua volta entendendo, fazendo também cursos, né, pô, fica muito mais fácil. Pô, eu sou casado com uma 6. Quando a gente descobriu que eu era um 7, ele era uma 6, né, que eu sou um social e ela é uma autopreservação, né, putz, muda totalmente a forma de entender, de encarar, de respeitar, de um monte de coisa, né, que vai acontecer. Então, assim, não é só profissional a coisa, e lógico que no consultório também, né? Mas no consultório a gente fica naquilo, muitas vezes, do sentir, né? Sentir que é um 8, sentir que é um 7, sentir que é um 6, que já ajuda muito, muito. Né? Mas quando você vai no profundo ali, cura uma família, cara. Cura, no caso corporativo, às vezes a gente fala de uma forma negativa, você cura uma empresa que estava, às vezes, vindo de uma coisa de só ganhar dinheiro, de só explorar, e de repente você curando essa empresa, cara, ela vira uma missão para a humanidade, né? Então, assim, o Enneagrama, ele é gigante, ele é uma coisa, assim... É mudar essa relação com a vida, com o mundo. Né? Exatamente, cara. Enneagrama e quiropraxia, então, arrasa. É gênio. Sim. Uma pergunta que teve aí, da Alessandra, e com o quiroprata, eu acho que foi a pergunta, né? Como que pode ajudar o próprio profissional, né? Eu acho que é a questão mesmo desse conhecer a si mesmo, conhecer os próprios limites. Não há nada mais exigente para alguém que trabalha com o corpo do outro do que conhecer limites do próprio corpo, do corpo do outro, no limite do outro, a conexão, que é essa coisa do vínculo, né? Eu acho que a principal questão para o quiroprata é a observação de si, do próprio limite e o limite do outro. Aí quem precisa responder mesmo é o Jorge, que é um profissional, mas a minha percepção, de maneira geral, como profissional, eu dou supervisão para vários outros psicólogos e pessoas também da área de saúde, eu vejo muito isso, né? E até quando você entende mais, você sente as pessoas que te procuraram por ajuda, e usando o Enneagrama, você sabe como tocar naquela pessoa. Você sabe como explicar melhor a quiropraxia. Como que aquela pessoa... Você não vai pôr o seu mundo, eu não vou pôr o mundo do 7 na cabeça de um tipo 6. Né? Eu não vou pôr um social, a forma de um social entender, na cabeça de um sexual. Não faz sentido para ele. Eu vou gastar saliva à toa e aquilo para a pessoa não vai... Sim. Então você muda a forma, né, de falar, de fazer... de uma forma simples, né, rápido, né, consulta, uma avaliação, mas nessa conexão usando o Enneagrama fica tudo muito mais fácil. Vem um sexual, um tipo 8 sexual. Né, recebi já algumas pessoas que eu imagino, né, que seja 8 sexual. Pô, é na pancada, você tem que chegar e foi pá, é assim que funciona. Então, porra, ele até chora. Chega a chorar no consultório falando de um computador que não... Chora. Eu sou. Como o Alor dizia, né? Por incrível que pareça, também são gente. Exato. É uma brincadeira. Chega,
Chega o tipo 1, pô, Não ele esculhamba, não certinho e tal. esculhamba. Mas é muito legal. Puta, usar, eu acho que para qualquer pessoa, independente. Eu falo isso para todo mundo. O Enneagrama não é só para profissional da saúde. É para mãe, para o amigo, para o vizinho. Quem quer ser empático, quem quer criar empatia e conexão com o próximo, o Enneagrama é genial. Assim, o negócio facilita muito isso. É uma grande ferramenta. Ela acelera uma percepção de si do outro que é bem bacana, muito legal. Quem puder fazer o curso aí, faz. Por R$300, na verdade, tá dando, né? O curso... Tá bem barato. Acabei de conhecer o Leonardo aqui, não estou fazendo merchan, não vou fazer nada com isso. Mas já fazendo e aproveitando o momento. Sim. Mas obrigada, transformador, né? Léo. Obrigada, Jorge. Quem quiser falar. Eu te agradeço. Tiago, muito obrigada também. Obrigada aí pelo desconto. A gente fica super feliz. E, bacana, que conversa rica. Que bom começar a segunda-feira aqui com vocês, viu? Obrigada bacana. mesmo. Só me chamar, marcar, tô dentro. Vamos trocar ideia, falar de outras coisas além de Enneagrama, ou os passos seguintes, ou outros movimentos que também incluem o Enneagrama, com os pecados sociais, as ideias santas e esses movimentos todos aí, que também é bem bacana.